Olá, eu sou André Lefebvre, psicólogo, há mais de 25 anos tratando pessoas com transtornos comportamentais, tentando levar cada vez mais a saúde mental. Aqui vamos falar de ansiedade de um modo geral. Da onde iniciou essa palavra ansiedade? Da onde trouxemos a ansiedade? Vamos iniciar imaginando que a ansiedade, ela é um sentimento natural do nosso organismo. Já nasce com a gente. E para que serve esse sentimento? Esse sentimento, ele tem como raiz o medo. Ele serve para nos proteger, para nos trazer segurança no dia a dia, no nosso cotidiano. Então, é uma reação natural e normal do nosso organismo. Essa é o início, é a primeira parte da ansiedade. É o significado da ansiedade. Essa palavra ansiedade, ela já vem desde 1870, se não me engano. Quem difundiu essa palavra ansiedade, que separou a ansiedade de outros sentimentos, foi Sigmund Freud. Então, desde então, essa ansiedade, ela vem sendo tratada como tal. Até os dias de hoje, não podemos deixar de entender que a ansiedade, ela tem essa parte natural, essa que eu acabei de falar para vocês, e tem a parte patológica, a parte que é o transtorno de ansiedade, que é o que vamos falar agora. Então, depois que entendemos que a ansiedade é um sentimento natural do nosso organismo, que precisamos ter esse sentimento, até mesmo para que ajude na nossa sobrevivência, no nosso dia a dia, vamos entrar num outro aspecto. Quando essa ansiedade, ela se torna patológica, quando ela deixa de ser um sentimento natural, alguma coisa que só serve para nos proteger, quando ela se torna algo que realmente atrapalha a nossa vida, o nosso cotidiano. Aí vamos falar de transtornos. Transtorno da ansiedade. Alguma coisa que realmente atrapalha o nosso dia a dia. Podemos dizer sobre TAG, transtorno da ansiedade generalizada. Podemos falar sobre transtorno do pânico, podemos falar sobre fobias, podemos falar sobre TOC, podemos falar sobre transtorno da ansiedade social. Olha quantas coisas que fazem com que o indivíduo ele comece a se afastar, ele comece a sofrer com um sentimento que era para ser natural. Então, no decorrer dessas nossas conversas, estaremos explicando, vou estar explicando para vocês quais são essas diferenças, quando que precisamos buscar uma ajuda, quando que percebemos, isso é muito importante. Isso, para mim, é uma das coisas mais importantes. Qual o sentimento, como é a vida, o comportamento de alguém que vive com uma pessoa que tem transtorno de ansiedade. Não podemos esquecer dessa pessoa, porque a partir do momento que a gente trata de alguém que tem esse transtorno, será que o companheiro dessa pessoa também não precisa de um tratamento? Entender que essa pessoa que convive com ela, que sofre do transtorno, também precisa de tratamento? Porque às vezes as pessoas vão se moldando, se adequando ao dia a dia, o cotidiano, e as coisas se tornam natural. Então a pessoa sofre, como por exemplo, ela pensa em viajar, em fazer um passeio, não sei o quê, ela já se vê naquele passeio, ela já se vê que o ônibus pode atrasar, que pode acontecer milhões de coisas ruins, e ela começa a ter uma diarreia, começa a ter sudorese só de imaginar a viagem.
Então, isso não é que a pessoa é desse jeito. A pessoa está sofrendo de um transtorno. Então, aqui, vamos identificar todos esses sentimentos e vamos descobrir como que nós estamos vivendo nesse mundo tão tecnológico, quando que a tecnologia deixa de ser saudável também, né? E a informação chega muito rápido, as coisas se transformam muito rápido. Será que isso não deixa a nossa ansiedade um pouco mais aguçada também, um pouco mais transtornada? Então, tudo isso, vamos trabalhar junto todos esses aspectos para ver como que a nossa vida está sendo conduzida por nós mesmos ou, como disse antes, pelas pessoas que convivem com a gente. Vai ser bem interessante, não concordam, não? Eu também quero salientar uma coisa aqui, que com toda essa minha experiência, desde que eu me formei até hoje, e espero que isso ainda continue por uns bons anos, eu sempre tive meu consultório. E o porquê de falarmos de ansiedade, até mesmo nessa primeira aula, nesse primeiro curso, nessa primeira conversa, porque eu sempre identifiquei no consultório uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem o que é ansiedade. Então as pessoas chegavam com diversas queixas, diversos sofrimentos, independente de idade. Não tem uma idade certa para a pessoa ser ansiosa ou não. Então, eu sempre percebi essa angústia nas pessoas e até identificar o transtorno de ansiedade. Às vezes, esses transtornos começavam dentro de casa, junto com os pais, na escola, com os colegas. Então, esse primeiro curso, é assim que se chama? Curso, videoaula, essa conversa, foi muito bem colocada essa palavra ansiedade, porque é difícil de identificar. Normalmente a pessoa que ela sofre o transtorno de ansiedade, ela não percebe isso. Ela não percebe que ela tem essa ansiedade exacerbada. Então ela coloca o sofrimento em várias outras coisas e até mesmo fala, eu sou assim mesmo. Ou a esposa, ou o esposo fala assim, não, meu companheiro, ele é assim, depois com o tempo ele foi ficando desse jeito, acho que é por causa da idade e tal. Não, são coisas que podemos tratar, são sentimentos que podemos tratar e melhorar a qualidade de vida. Então foi muito bem pensado falar sobre a ansiedade pela dificuldade. Nesses meus mais de 25 anos de consultório, um dos maiores sofrimentos que eu percebia no consultório é ansiedade e que o paciente não conseguia perceber que ele sofria de um transtorno de ansiedade. Essa palavra ansiedade eu ando percebendo, assim como outras palavras também, que são ditas em consultório, que está se virando uma coisa corriqueira. Então eu tenho medo que a ansiedade se torne, assim como um dito popular, algo corriqueiro, algo que aconteça assim naturalmente e que os transtornos são naturais das pessoas. Então isso é uma coisa que precisamos tomar cuidado, que me chama muita atenção também, são essas palavras que são ditas à torta direita e como se fosse banalizadas, algo banalizado, algo que seja normal, o que não é normal. Como eu disse antes para vocês, a ansiedade é uma defesa do nosso organismo, ela é enraizada no medo, e quando começa a exacerbar esse sentimento, é onde se acende o sinal de alerta. Então eu vou falar para vocês alguns desses sintomas que às vezes é bom ser observado, como sudorese,
fadiga, cansaço, uma preguiça social, né? O indivíduo, cada vez ele prefere ficar sozinho, ele vai se isolando. Então podemos falar também sobre preguiça social, dores sem explicação. Podemos falar também da distração, do pouco foco. Então são vários os sintomas que a pessoa apresenta, que o indivíduo apresenta quando ele tem um transtorno da ansiedade. É até interessante falar um pouco disso para a gente entender um pouco da diferença da ansiedade normal de uma ansiedade que ela começa a deixar de ser normal. Ela começa a deixar de ser algo que serve só para nos proteger. Então, a partir de agora, eu me coloco à disposição para termos uma caminhada onde vamos falar bastante de ansiedade, da ansiedade normal, da ansiedade patológica, do transtorno de ansiedade e como podemos lidar com tudo isso. Quais são as formas de tratamento, como podemos tratar e, mais uma vez, repetindo, como tratar uma pessoa próxima da gente que sofre do transtorno de ansiedade. Isso é importantíssimo, porque se convivemos com uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade, provavelmente estamos repetindo o comportamento, começando a achar que aquele comportamento é normal e natural, sendo que às vezes não. Então, será que eu também preciso de tratamento? Então, tudo isso, ao longo dessas aulas, dessas conversas, desses nossos bate-papos, vamos entendendo tudo isso e como a melhor forma de agirmos, de descobrir como buscar a nossa saúde mental da melhor forma possível, da forma mais adequada e da forma como deve ser. Eu vou oferecer vários planos de aula para que possamos tratar a ansiedade, que possamos identificar a ansiedade, que podemos ter uma vida mais adequada com esses planos de aula, onde vamos identificar a ansiedade, tratar a ansiedade e no final vocês terem uma condição de vida bem melhor do que antes desses planos de aula, desses tratamentos. A partir de agora, eu gostaria de agradecer a vocês por acompanharem essa pequena introdução sobre a ansiedade e sobre o que vai ser falado durante algum tempo em algumas aulas ou bate-papos. Então eu já queria, desde já, convidar vocês para a próxima aula, que o tema vai ser Reconhecendo os Sintomas da Ansiedade. Vai ser interessante e conto com vocês. E lembrando que aqui embaixo está o número do meu WhatsApp corporativo, onde tem a comunidade que vocês podem mandar sugestões, perguntas e com toda satisfação vou responder uma por uma. Então, por favor, vamos interagir desde já. E também, com as perguntas que vocês me mandarem, também podemos montar aulas. Assuntos interessantes me interessam. Podemos sim montar aulas sobre a sua pergunta. Isso é importante falar também. Até mesmo porque todas as perguntas, todos os cursos montados, todas as aulas montadas, sempre é embasado na minha experiência, no que eu já vivenciei. Então, vamos trazer a sua também. Muito obrigado, conto com vocês, espero vocês e um abraço do seu psicólogo.